Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, dia 1º de dezembro, ainda estamos na primeira semana do tempo do Advento, tempo de preparação para a vinda do Senhor. E nós vamos estar refletindo sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versículos 29 a 37. E para bem iniciarmos, vamos traçar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já fazem 3 dias que estão conosco e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos davam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito bonito e vem nos dizer que Jesus ele tem compaixão, piedade, misericórdia de cada um de nós. De todos nós que sofremos e que padecemos e que precisamos dele em nossas vidas. E ele começa o evangelho dizendo que as multidões estavam seguindo ele e que ele vai àquela montanha, senta-se e as pessoas começam a levar os doentes e colocavam aos pés de Jesus. E eu fiquei me perguntando, e quero te perguntar também, meu querido irmão, qual é a sua doença? Qual é o seu medo? O que é aquilo que te trava e que te tira do caminho do Senhor? Porque aqui o Senhor diz que ao colocarem aquelas pessoas que precisavam de ser curados aos pés de Jesus, Ele os curava. Então eu te convido a fazer a experiência de colocar aos pés de Jesus tudo aquilo que precisa ser curado, tudo aquilo que precisa ser transformado, modificado na sua vida, por Deus, porque Ele tudo pode, e Ele cura. A gente viu em algumas outras passagens que tem uma frase muito bonita que diz: Senhor, se Tu queres, eu posso ser curado. E aqui o Senhor vem dizer para nós que Ele quer, mas Ele precisa que nós colocamos as nossas dificuldades aos pés dEle, para que assim Ele realize a cura. E muito mais, Ele vem ter compaixão daquela multidão que o seguia e estavam com fome. E aí Ele pode fazer tudo, Ele faz tudo, Ele faz nova todas as coisas, mas Ele pede para que os discípulos se aproximem dEle. E ele passa essa preocupação que ele tem, essa compaixão para com as pessoas, para os discípulos. E diz que ele precisa alimentá-los. E aí os discípulos, como todos nós humanos, diz: meu Deus, como nós vamos conseguir alimentar tanta gente?
Nós temos apenas alguns pães, alguns peixes. Não são o suficiente. Mas Deus, nessa passagem, nessa multiplicação, Ele quer dizer para nós que quando nós colocamos o nosso pouco, aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, mas de coração, Ele multiplica os nossos dons, desde que seja a serviço do próximo e não para nós mesmos. E quando os discípulos entregam a Ele aqueles 7 pães, aqueles poucos peixes, Ele multiplica, dá graças por ter recebido aquele pouco, mas que foi de coração, e Ele faz a multiplicação. E aí todos comeram, todos foram alimentados e todos ficaram satisfeitos, tanto que sobrou. E aí, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas no mundo afora precisam da gente, precisam da nossa ajuda, e nós às vezes achamos que temos tão pouco para dar, tão pouco para ajudar, e a gente fica segurando aquilo no egoísmo, porque a gente tem medo que falte para nós mesmos. E o Senhor vem dizer que não. Entregue-no aquele teu pouco a mim e eu multiplicarei. E não faltará nem para você e nem para os que precisam. Todos serão alimentados. No reino de Deus sempre há espaço para mais um. No reino de Deus, todos nós somos importantes. A maioria daquela multidão que seguia Jesus eram pagãos que acreditaram na palavra de Deus. Acreditaram que Ele poderia realizar curas e milagres na vida deles. E começaram a seguir. Imagine o que Deus não faz para nós que somos cristãos, que sabemos e reconhecemos o seu verdadeiro valor. Que somos batizados desde sempre. Que seguimos o caminho certo. Quantas curas, quantas bênçãos Ele derrama em nossas vidas. E se a gente pegar a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, ele vem dizer para nós que o Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e Ele mesmo enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo. Ele mesmo vem para nós. Ele mesmo vem nos tirar da depressão, da angústia, do sofrimento. Ele mesmo vem para enxugar as lágrimas. Que nós possamos ficar com o coração alegre com as palavras de hoje. Que nós possamos ter firmes a esperança em nosso coração. Que Jesus ele vem para fazer nova todas as coisas. Este tempo do Advento é um tempo de preparação. Preparação para que a gente possa recebê-lo em nossas vidas com um coração ainda mais limpo, com um coração ainda mais puro, com mais espaço para que Ele possa habitar e transformar as nossas vidas. Então, que essas palavras nos ajudem na nossa caminhada de preparação, que nós estejamos alimentados ainda mais confiantes, mais alegres, que Ele vem para fazer novas todas as coisas, que Ele vem para tirar de nós todo o sofrimento, toda a angústia, para tirar de nós todas as lágrimas que nós já derramamos. Mas lembrando que Ele vem sim, mas que nós precisamos mostrar a Ele o que nós queremos, o que nós necessitamos, colocar aos pés de Jesus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, para que Ele sim transforme, para que Ele use o pouco que nós temos e multiplique os nossos dons, multiplique a nossa vida em serviço do irmão e das irmãs que precisam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu quero dizer que mais um ano está se encerrando. Durante todo esse ano, nós ministros e ministras da palavra, com um pouquinho daquilo que nós temos, nós viemos todos os dias trazer um pouquinho de esperança através da palavra de Deus para todos vocês. Então que vocês possam continuar nos seguindo, que você possa curtir os vídeos que publicamos para que o YouTube consiga levar ainda a mais pessoas a palavra de Deus,
através do seu comentário, da sua curtida, que você possa divulgar, mande para alguém que você conheça, que ficaria feliz em estar ouvindo a palavra de Deus. Não somente o vídeo de hoje, mas todos os vídeos em que nós publicamos em todos os dias deste ano e que com a graça de Deus nós continuaremos neste anúncio lindo do Evangelho de Deus. Que o Senhor te proteja, te guarde, te abençoe e te ilumine em toda a sua vida e em toda a caminhada. E que Ele derrame sobre nós as bênçãos de Deus em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ter um restinho de semana abençoado. Se você puder, que você procure uma missa, uma celebração neste final de semana para se alimentar também do pão da vida, da Eucaristia, para a sua caminhada ficar um pouquinho mais leve com a presença de Deus em sua vida. Um abençoado final de semana a todos vocês. Fiquem na paz de Cristo.